Então, continuando aqui no nosso sistema de propriocepção, né, que vai contribuir para que a gente sinta como o nosso corpo está posicionado no espaço. A gente falou sobre o fuso muscular, que está presente dentro da musculatura, aquelas inervações, né? Os axônios ali dos neurônios, que é o maior prolongamento do neurônio, vão estar formando as fibras nervosas, os nervos, e eles vão estar passando ali dentro do fuso muscular. Então, quando essa musculatura é muito esticada, sofre um estiramento, a resposta vai ser a musculatura contrair para se preservar, não deixar esse músculo arrebentar simplesmente no meio. Em contrapartida, a gente tem o órgão tendinoso de Golgi, que, como o nome já diz, tendinoso, vai estar presente nos tendões. Então, a gente vai ter diversas fibras nervosas que vão penetrar ali no tendão e vão ficar protegidas pelo próprio tendão, que é cheio de fibras colágenas. Então, é como se ele tivesse uma cápsula aqui dentro, está protegendo essa estrutura. E aí, o funcionamento dele vai ser de maneira contrária ao do fuso muscular. Então, o fuso muscular, o músculo estava sendo estirado, a resposta era contrair. No reflexo tendinoso de Golgi, quando esse tendão estiver sendo estirado, como o tendão ele está fazendo a ponte, né, ele está interconectando osso, que não se mexe, e musculatura, que se mexe, né, capaz de gerar contração. Para o tendão estar sendo esticado, o que está acontecendo é que a musculatura está puxando muito forte, né? Está fazendo uma contração muito forte. Então, o sinal que vai ser enviado vai ser para essa musculatura relaxar. Então, na verdade, a contração muscular ela é extremamente forte. Ela teria força suficiente para romper os tendões. Então, a força muscular é maior do que a resistência à tensão do tendão. Tá? Ele seria capaz de contrair tão forte para romper esse tendão. Só que isso não vai acontecer por conta desse reflexo, desse órgão tendinoso de Golgi, que ele vai detectar a tensão gerada e não deixar essa tensão superar o limite que o tendão consegue resistir. Então, quando o tendão estiver sofrendo um estiramento, ele vai fazer com que a musculatura relaxe, tá? Para que esse tendão não se rompa, né? Não seja arrebentado, simplesmente. Então, é um mecanismo para prevenir lesões, para relaxar aquela musculatura quando o tendão já estiver na tensão máxima, para que ele não se arrebente, tá? E a gente vai ver algumas rupturas, né, acontecendo, por exemplo, na academia, e nessas situações, a gente vê, por exemplo, os atletas de fisiculturismo ou praticantes de fisiculturismo, quando estão fazendo um supino, é comum, né? Ter uma ruptura de peito, ou quando estão fazendo algum exercício de bíceps, sofreu uma ruptura de bíceps. Então, o que está acontecendo aqui nesse sistema? A gente tem um peso na extremidade, na mão, que está forçando esse osso, né, da alavanca aqui a se abaixar, a estender o braço. Meu bíceps funciona flexionando o braço, então eu tenho que vencer essa resistência que está sendo feita. Conforme a musculatura vai contraindo, esse tendão ele está servindo de ponto de apoio, né? Porque ele está servindo aqui como sustentação, né? Porque eu tenho musculatura de um lado, osso para o outro. Vai chegar um ponto em que esse músculo não consegue contrair mais o suficiente para fazer esse movimento, para gerar esse movimento, e esse tendão vai ficar sob tensão dos dois lados. Porque de um lado eu tenho o peso abaixando esse osso, e do outro lado eu tenho a contração muscular forçando esse tendão. E aí quando eu chego nesse ponto, quando eu estou fazendo um exercício, né, de força, que normalmente são baixas repetições, muito peso, muito intenso, e esse músculo, desculpa, esse tendão, ele já vem sofrendo microlesões de treinamentos passados, né, que não deu tempo de descanso suficiente. Então foi acumulando ali microlesões nas fibras do colágeno, o colágeno já está desorganizado, ou não aqueceu o suficiente, então esse tendão não está corretamente lubrificado, não está recebendo sangue suficiente, né, para conseguir exercer a sua função, o que vai acontecer é que essa resposta, que deveria causar um relaxamento muscular, tá, quando detecta que o tendão está sob uma tensão muito, muito forte, ela vai ser inibida. Então, a musculatura ela não vai relaxar, vai continuar contraindo, 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 né? Porque mentalmente você está conscientemente fazendo força para levantar aquele peso, para superar a falha muscular, por exemplo, tá? E aí essa tensão muito alta gerada vai romper o seu tendão. Então, o rompimento de tendão ele acontece quando essa resposta reflexa não acontece da forma que ela deveria acontecer, do relaxamento muscular acontecer. E no caso do supino,
né, do exercício, como o peso está aqui em cima de você, o relaxamento muscular faria com que a barra descesse simplesmente no seu peito. O que é mais problemático do que você só resistir a essa força, né? Deixar seu tendão ficar mais tensionado. Então, até por uma resposta de sobrevivência, esse reflexo de deixar a barra cair simplesmente não pode acontecer, ele é inibido. Porque se sua musculatura simplesmente relaxa, a barra vai vir no peito e o dano pode ser ainda maior, né? Então acaba que essa resposta reflexa é um pouco ignorada quando acontece essa ruptura de musculatura, tá? Ok. Então, dando continuidade, esse neurônio, a gente conversou que ele nunca funciona sozinho. Para ele ter sua atividade, ele precisa estar formando uma rede, precisa estar se conectando com outras células, com outros neurônios, ou células musculares, ou células de órgãos secretores de hormônio, né? Então, quando uma célula do neurônio se conecta com outra, a gente vai ter estrutura feita aqui que é chamada de sinapse, tá? Então é onde esse impulso nervoso que percorre o neurônio vai ser transformado em uma outra sinalização para ser passada adiante. Então a maneira mais comum como isso acontece é que esse impulso nervoso vai percorrendo todo o neurônio, vai percorrendo todo o neurônio, até que chega na extremidade do axônio, e quando chega nessa extremidade do axônio, esse impulso nervoso, que é um impulso elétrico também, né? Existe uma diferença de potencial acontecendo ali, que quer dizer que gera-se eletricidade, vai estimular com que esses neurotransmissores que estavam guardados sejam liberados na fenda sináptica e tenham ação no neurônio seguinte, tá? Que é chamado de neurônio pós-sináptico. Então a gente tem o neurônio pré-sináptico, que está trazendo a informação, o impulso nervoso está passando por ele. Tem a fenda sináptica, onde os neurotransmissores vão ser liberados. E eu tenho o neurônio pós-sináptico, que é aquele que vai receber a informação, tá? Então, é importante pontuar aqui que a sinapse, né, o tipo de sinapse mais comum que existe no nosso corpo é esse aqui, que é a sinapse química. Então, tem um sinal que é elétrico, que é um impulso nervoso. Quando chega lá na pontinha do axônio, esse impulso nervoso vai ser transformado num sinal químico. Eu vou ter liberação de neurotransmissores. Como o neurônio seguinte ele tem receptores para esses neurotransmissores, os neurotransmissores vão se ligar nesses receptores, vão fazer com que abram-se canais de íons, tá? Canal de sódio principalmente, e aí eu vou ter um disparo elétrico acontecendo aqui nesse neurônio agora, e esse disparo elétrico vai seguir formando um impulso nervoso nesse neurônio seguinte, tá? Então, como é que isso acontece? Passa essa eletricidade, que é um impulso nervoso, né, que foi conduzido ao longo de toda a célula, está chegando aqui na extremidade desse axônio. Uma outra forma de falar impulso elétrico seria despolarização. Quando essa despolarização chega nessa extremidade, eu vou ter canais de cálcio sensíveis à voltagem que vão se abrir quando essa despolarização passa. Isso quer dizer que vai entrar cálcio na célula. Com essa entrada de cálcio na célula, as vesículas, que são como se fossem bolhas formadas pela membrana. Então, essa mesma membrana da célula, né, que é a membrana plasmática, forma essas bolhas dentro da célula, que são as vesículas, que vão estar guardando certas substâncias. Nesse caso, vão estar guardando os neurotransmissores. Com essa entrada de cálcio, essa entrada de cálcio forma um sinal que vai fazer com que a vesícula seja levada até a superfície e libere o seu conteúdo. Então agora eu tenho neurotransmissores sendo liberados aqui sobre o neurônio pós-sináptico, né? Essa célula-alvo que vai receber essa sinalização. Então, esses receptores, a gente vai ter a ligação do neurotransmissor com o seu receptor. Essa ligação vai causar um certo estímulo, né? Vai causar uma despolarização, que se for forte o suficiente, vai gerar um impulso nervoso na célula seguinte, né? Nesse neurônio pós-sináptico. Então esse aqui é um ponto importante, porque depende da quantidade de neurotransmissor que vai ser liberado para eu saber se essa outra célula que está recebendo esse estímulo vai gerar impulso nervoso ou não. Então, se eu liberar pouquíssimo neurotransmissor, pode ser que eu não gere uma despolarização forte o suficiente para gerar um impulso nervoso. E aí esse sinal para ali. Tá? Essa informação não vai ser passada adiante, não vai ser conduzida ou para o cérebro ou do cérebro para o seu alvo, não interessa qual é a direção, né? Esse fluxo de informação vai ser cortado ali no meio.
Agora, se eu liberar neurotransmissor suficiente, alta quantidade, aí sim eu vou gerar uma despolarização forte o suficiente para gerar um impulso nervoso que vai ser conduzido ao longo dessa célula alvo seguinte, tá? Esses neurotransmissores, eles são liberados aqui na fenda sináptica, eles vão ficar durante alguns milissegundos, segundos no máximo, interagindo com os receptores e depois eles vão ser logo recaptados ou vão ser destruídos. A gente tem enzimas que degradam esses neurotransmissores presentes aqui na fenda sináptica, ou eles vão ser recaptados para serem reutilizados por esse neurônio pré-sináptico. Só para pontuar que existe também um outro tipo de sinapse, que é chamada de sinapse elétrica, onde eu não tenho a fenda sináptica presente. Essas células, elas estão interconectadas entre si. Tá? A membrana encosta na membrana da célula seguinte e eu tenho proteínas canais que vão formar um tipo de junção celular, né? Que é a junção comunicante, tá? Que vai permitir a passagem dos íons de uma célula direto para outra. Então é como se o sinal elétrico chegasse e fosse passado direto para outra célula na forma de sinal elétrico mesmo, não passa por sinal químico. Mas esse tipo de sinapse, a sinapse elétrica, está presente só no sistema nervoso central, não está presente nos nossos nervos. E aqui um videozinho que ilustra o funcionamento, né, o mecanismo de funcionamento das drogas, como que elas funcionam em relação a esses neurotransmissores. Então, para a gente entender um pouco agora, ilustrar um pouquinho como funciona, né, que ilustrar sempre é válido para a gente entender melhor. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. Em outras palavras, ele torna a atividade de comer agradável e memorável, para que você queira fazer isso sempre que sentir fome. Drogas de abuso se apropriam desse sistema, tornando as necessidades naturais da pessoa em necessidade de drogas. O cérebro é composto por bilhões de neurônios ou células nervosas, que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio é estimulado o suficiente, um impulso elétrico, chamado de potencial de ação, é gerado e viaja ao longo do axônio, para a terminação nervosa. Aqui é desencadeada a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, um espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando um sinal nele, transmitindo assim a informação para esse neurônio. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV, do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produza sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moléculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor, por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas, como o álcool, heroína e nicotina, estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV, para que eles gerem mais potenciais de ação. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente,
mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua. Talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas. Exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas eventualmente dessensibilizam o sistema de recompensa. O sistema deixa de responder a estímulos cotidianos. A única coisa que se torna gratificante é a droga. Dessa maneira, as drogas alteram as prioridades da vida da pessoa. Depois de algum tempo, até mesmo a droga perde a sua capacidade de recompensa, e as doses necessárias para atingir o efeito de recompensa são mais elevadas, levando à overdose de drogas. Então, explicando ali como que essas drogas fazem com que o neurotransmissor fique mais tempo na fenda sináptica. Ou seja, se ele tem mais tempo, maior a chance dele se ligar aqui no receptor, né, e desencadear esse efeito, desencadear esse impulso nervoso que, se for ligado à dopamina, se for ligado à serotonina, vão provocar, né, emoções prazerosas naquela pessoa, tá? Então, quando e como o impulso nervoso acontece no neurônio? Agora a gente vai pontuar dentro da célula, né, de maneira microscópica, quando que isso está acontecendo. Então, a geração do impulso nervoso depende da intensidade e da duração do estímulo. Vamos a esse passo a passo do que acontece. Só quero pontuar essa intensidade e duração como isso aqui que a gente está vendo. Né? Intensidade, quantidade de neurotransmissores que vai ser liberado, e duração, quanto tempo esses neurotransmissores ficam aqui livres na fenda sináptica para se ligar no receptor, tá? Então, assim que a gente consegue controlar um estímulo, por exemplo. Então, quando o neurotransmissor ele se liga no receptor, esse receptor ele é uma proteína, né? Tá aqui o neurotransmissor se encaixando perfeitamente no receptor. Quando esse receptor é ativado, ele vai ativar uma outra proteína, que vai ativar uma outra proteína, que vai ativar uma outra proteína, outra proteína. Isso vai desencadear uma mudança no comportamento da célula, de maneira geral, né? Mas para os neurônios, o mais importante é que quando esse receptor for ativado, vai modificar uma proteína, né? Ativar outra, e no final eu vou ter um canal que no caso dos neurônios vai ser um canal de sódio, tá? Que vai ser aberto, que vai deixar o sódio entrar na célula. A gente vai entender por que isso é importante. Então vamos ao passo a passo do impulso nervoso, como que ele acontece. Como é que o neurônio consegue gerar um impulso elétrico, né? E como é que essa propagação do impulso elétrico ocorre? Quando que vai ocorrer, quando que não vai ocorrer? Então, o primeiro passo é a célula em repouso. Célula em repouso, não está sendo estimulada por nada. O que está acontecendo ali? Então, com a célula em repouso, eu tenho muito sódio do lado de fora, o sódio é Na+. Em contrapartida, eu tenho muito potássio do lado de dentro, potássio é o K+, tá? O lado de fora da célula é positivo, porque eu tenho a ação da bomba de sódio e potássio, que está a todo tempo, em todas as células funcionando. Essa bomba de sódio e potássio pega 3 de sódio, coloca para fora, pega 2 de potássio do lado de fora, coloca para dentro. Então a maneira como ela funciona, né, como ela coloca 3 positivos para fora e 2 positivos para dentro, ela acaba gerando um ambiente interno que é negativo. Fora isso, dentro da célula eu tenho muito mais proteínas. E essas proteínas também têm cargas negativas. Então isso vai ajudar a estabelecer que o lado de dentro da célula, tá, a parte interna da membrana ali, colada na membrana, né, do citoplasma, seja carregado negativamente. Então dentro da célula é negativo, fora da célula é positivo. Beleza. Se a gente for medir a voltagem aqui da membrana, então se colocar um voltímetro para entender a carga dessa membrana, ela vai estar num potencial de aproximadamente menos 70 milivolts, por conta dessa diferença. Então sempre que eu tenho uma diferença de cargas, lado de dentro é negativo, lado de fora é positivo, eu tenho uma voltagem, um potencial elétrico presente ali,
tá? Isso quer dizer que minha membrana está nessa voltagem de menos 70 milivolts. Vocês podem achar números um pouquinho diferentes, dependendo do livro que vocês estiverem usando como referência. Pode-se achar menos 60, em algumas células menos 50. Ou a gente vai usar como padrão a referência que está no Guyton, tá? No livro de fisiologia, que usa menos 70. Tá? Mas de maneira geral, dentro da célula, carga negativa. E aí, eu vou ter então a liberação de neurotransmissores em cima desse neurônio. Ou eu vou ter, deixa eu voltar aqui no meu esqueminha, ou eu vou ter receptores para movimentos mecânicos, né, para os mecanoreceptores, para estímulos mecânicos. Ou vou ter receptor para mudanças de calor, ou vou ter receptor para a presença de luz, tá? Fotorreceptores, enfim. Que aí, ao invés de eu ter o neurotransmissor, uma molécula que se liga aqui, quando eu tiver um movimento físico acontecendo, o mecanoreceptor vai se tornar ativo. E vai ser essa mesma lógica. Ele vai se tornar ativo, vai ativar outra proteína, que vai ativar outra proteína, que vai abrir aqui o canal de sódio, tá? Atenção aqui que não é o de potássio, vai abrir o canal de sódio para esse sódio Na+, para esse impulso elétrico, né, para o impulso nervoso acontecer. Então, na primeira situação, minha célula estava em repouso. Negativo do lado de dentro, positivo do lado de fora. Muito potássio, K+, do lado de dentro, muito sódio, Na+, do lado de fora. Beleza. Aconteceu o estímulo. Então, tive uma ação mecânica, ativou meus mecanoreceptores, os mecanoreceptores abriram o canal de sódio. Lembra que existe essa força da natureza que rege o nosso universo, né, que vai fazer com que, quando as moléculas estão mais concentradas de um lado, elas tendem a migrar para o lado onde está menos concentrado para que eu atinja o equilíbrio de concentração entre os dois ambientes, que é a explicação da difusão. Então eu tenho muito sódio do lado de fora, pouco do lado de dentro. Quando eu abrir a passagem do sódio, que é esse canal de sódio, o sódio então vai entrar em enxurrada e isso vai tornar o interior da minha célula positivo. Então o que está acontecendo aqui é uma despolarização, porque ele era negativo e se tornou positivo. Essa mudança repentina de cargas, ela gera uma eletricidade, ela é a eletricidade, tá? Então essa mudança de carga é o sinal elétrico acontecendo. Então aqui essa despolarização, né? Eu tive um estímulo inicial, uma mudança elétrica acontecendo na minha célula. Então se eu colocar lá o voltímetro na minha célula para medir as mudanças, 1 é o estado de repouso, está ali na voltagem de menos 70 milivolts. Ok, nada aconteceu, até que eu tenho o estímulo. Quando esse estímulo acontece, então entrada de Na, né, estou causando essa despolarização, sair do negativo e ir para o positivo. Isso quer dizer que a voltagem da célula vai mudar. Então a gente está vendo aqui a voltagem subir, né? Sair do menos 70 em direção ao menos 60, menos 50, menos 40, menos 30. E aí o quanto ela vai despolarizar vai depender da quantidade de sódio que entra na célula. Se eu tenho, então lembra que a gente falou aqui de intensidade e duração, né? Aqui. Pronto. Se eu tenho uma liberação muito grande de neurotransmissores, vários neurotransmissores, que ficam na fenda sináptica há muito tempo, eu vou ativar vários desses receptores. Se eu ativar vários receptores, eu vou abrir vários canais de sódio. Então, quanto maior e mais intenso for o estímulo, mais canais de sódio eu vou abrir. Quanto mais canal de sódio eu abro, mais sódio entra na célula, tá? Então aqui, essa despolarização que ocorreu saiu do menos 70 para o menos 60, vamos dizer. Só esse menos 60 aqui, essa mudança, é porque ele abriu alguns canais de sódio, tá? Então tá aqui esse exemplo da explicação, né? Como é que esses canais de sódio vão abrir. Então eu tenho lá, por exemplo, nas terminações nervosas, né, nas extremidades dos dendritos ou dos axônios, eu posso ter os receptores que vão detectar estímulos, tá? Normalmente é nos dendritos, só que os neurônios sensoriais, eles não têm essa forma, eles têm aquela forma pseudo-unipolar. Então o dendrito ele acaba sendo um pouco maior do que o que está representado aqui, tá? Então vou ter lá nas pontinhas das terminações nervosas os, por exemplo, mecanoreceptores.
Então, esse mecanorreceptor ele está fechado. Quando eu aplico uma força nessa membrana, né, eu aplico uma força no meu braço, eu vou ativar esses mecanorreceptores. E esse mecanorreceptor vai deixar o sódio, ele pode funcionar, tá, como um canal de sódio, sensível à ação mecânica, que vai deixar o sódio entrar nessa célula, tá? Então, a quantidade de neurotransmissores que são liberados, eles vão se ligar nos receptores, e esse receptor se tornando ativo, ele vai ativar os canais de sódio. Os canais de sódio a abrirem, tá? Então, quanto mais neurotransmissor, mais canais de sódio abertos. Quanto mais canais de sódio abertos, mais forte será a despolarização que está acontecendo. Tá, então eu tenho essa despolarização inicial, que saiu ali do menos 70 para o menos 60. Mas quando que uma despolarização se torna de fato impulso nervoso? Então, é qualquer pequeno estímulo que vai gerar um impulso nervoso? E a gente vai ver que não, que existe aqui esse tracejado em cima chamado de limiar, que é como se fosse um limite. Para um determinado estímulo ser capaz de gerar um impulso nervoso, ele precisa cruzar essa fronteira do menos 55 milivolts. Então, por que isso é necessário, né? Por que ele precisa cruzar esse limite do menos 55? Porque ao longo do axônio do neurônio, a gente vai ter canais iônicos, né? Sem surpresa até aí. Só que eles vão ser canais iônicos sensíveis à voltagem. Então, quando a voltagem da célula ultrapassa o menos 55, esse monte de canal iônico que está muito abundante no neurônio vai se abrir. E aí um monte de sódio vai entrar, essa célula vai se despolarizar fortemente. Então, ele é um sistema de tudo ou nada. Ou tem um impulso nervoso ou não tem um impulso nervoso. Tá? O impulso nervoso é um só e não dá para ser um impulso nervoso mais forte, mais fraco. Tá? Um impulso nervoso é um impulso nervoso e ponto. Quando a gente tem um sinal forte, tipo um tapa forte no nosso braço, né? É porque a frequência de disparo de impulsos nervosos é muito alta. Então tem vários impulsos nervosos sendo mandados adiante, né? Enviados para a célula seguinte. Se eu tenho um toque que é mais fraco, mais delicado, um estímulo um pouco mais sensível, eu tenho menos impulsos nervosos sendo enviados para a célula seguinte. Tá? Então, sistema de tudo ou nada. Passou do menos 55, impulso nervoso gerado. Não passou do menos 55, não vou gerar impulso nervoso. Que é o que está sendo demonstrado aqui. Então, minha célula em repouso fica numa voltagem de menos 70 milivolts. Eu tenho estímulos pequenos, então, quando eu quase encosto na minha pele, só toco sensivelmente os pelos, que eu nem sinto direito que estou tocando, se eu não estou sentindo, é porque eu não gerei o impulso nervoso, né, para levar essa informação até o meu cérebro. Então, houve um estímulo, porque toque existiu. Eu só não senti, só não foi forte o suficiente para que eu sentisse. Então, quando o mosquito pousa na sua pele, né, muitas vezes a gente não sente. Então, é simplesmente porque ele não gerou um estímulo que fez com que sódio suficiente entrasse na célula, no neurônio, e cruzasse essa barreira, esse limite do menos 55. Pode ter entrado só um pouquinho de sódio, mas não atravessou o 55, o menos 55, né? Então eu não gerei o meu potencial de ação ou eu não gerei o meu impulso nervoso. Se passar do menos 55, aí todos os canais de sódio sensíveis à voltagem vão se abrir e eu vou ter uma despolarização muito forte acontecendo, onde ele vai sair aqui do menos 55 e vai lá para o mais 40. Então vai para a zona do positivo, né? Sai do negativo e vai para o positivo, e depois retorna à normalidade. Tá? Essa despolarização forte acontecendo aqui indica que o impulso nervoso ocorreu. E aqui exatamente essa explicação da relação entre a intensidade do estímulo, ou duração do estímulo, e um impulso nervoso. Então aqui na letra A, a gente tem um estímulo moderado, de uma duração X e uma intensidade ou amplitude X. Então teve esse estímulo, que causou uma leve despolarização. Então percebe aqui que a gente passou do menos 55, tá? E passou durante esses segundos aqui, vamos dizer, do meio segundo até o 3 segundos, tá? Então, enquanto a célula esteve despolarizada, né, estava aqui no menos 55, eu tive
um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete impulsos nervosos sendo mandados adiante. Com a chegada desses 7 impulsos nervosos, eu vou liberar 7 neurotransmissores, tá? Uma quantidade relativa de neurotransmissores. Já se eu tiver um estímulo mais longo e mais intenso, então que dura mais e também que despolariza mais, tá? Então aqui ele só ia até o menos 40, né? Aqui ele já está indo quase lá no zero, quase no positivo. Então tive um determinado impulso, um determinado estímulo, tá? Como ele é muito mais intenso, eu vou ter vários impulsos nervosos sendo emitidos em sequência. Então não dá nem para contar quantos impulsos nervosos foram enviados aqui. Então vai chegar uma quantidade muito maior de sinal elétrico lá na extremidade do axônio, muito mais neurotransmissores vão ser liberados para a célula seguinte. Tá? Então a gente tem uma condução da informação de uma maneira proporcional. Estímulo fraco, pouca liberação de neurotransmissor, né? Ou até nenhuma, né? Se esse estímulo for muito, muito fraco, pode nem gerar um impulso nervoso, tá? Então esse é um estímulo que gerou impulso nervoso. Ou se esse estímulo for muito, muito, muito forte, eu vou gerar vários impulsos nervosos em sequência, uma frequência muito alta, vou liberar muito neurotransmissor na célula seguinte. E aí, esse neurotransmissor que é liberado, ele pode ser ou ter carga, pode ser um sinal que faça com que entre mais sódio dentro da célula, e eu estou favorecendo a despolarização de ocorrer, estou favorecendo com que um impulso nervoso seja gerado. Ou eu posso, por exemplo, fazer com que coisas negativas entrem na célula, e eu vou dificultar o impulso nervoso a ser gerado. Então eu tenho sinalizações que são excitatórias, que vão favorecer com que o impulso nervoso aconteça, e tenho sinalizações inibitórias que vão dificultar com que o impulso nervoso aconteça. Nosso cérebro está formando essas redes complexas, né? Com que a interpretação que acontece em um lado do cérebro vai ter ação numa interpretação que acontece do outro. Então, uma música, por exemplo, que a gente escute, ela pode fazer com que a gente se sinta bem, porque forma uma conexão com uma memória feliz que a gente já teve. E aí eu tenho, por exemplo, essa ação, né, de sinalização excitatória. Eu ouço a música favorece com que os sistemas de prazer e bem-estar sejam ativados. Isso é uma música que eu lembro com carinho, tá? Só dando aqui um exemplo de como essas interações acontecem. Então, para o impulso nervoso acontecer, esse sinal elétrico tem que chegar aqui na zona de gatilho ou no cone de implantação, tá? Ultrapassando aquele limiar do menos 55. Aqui teve um estímulo, esse estímulo aconteceu, mas ele foi sendo perdido ao longo do corpo celular, e quando chegou aqui na zona de gatilho, na zona do cone de implantação, ele estava abaixo do menos 55, nada vai acontecer. Não vou gerar potencial de ação, isso quer dizer que eu não vou gerar um impulso nervoso. Se o estímulo for forte o suficiente, quando ele chega aqui na zona de gatilho ou no cone de implantação, ele está acima do menos 55, aí sim eu vou ter o potencial de ação gerado ou impulso nervoso sendo gerado. Então, como eu tenho estímulos excitatórios que favorecem essa despolarização acontecer e estímulos inibitórios que dificultam essa despolarização acontecer, esse somatório dos sinais vai decidir se acontece ou não acontece. Então, o estímulo excitatório, ele vai, por exemplo, fazer com que cargas positivas entrem na célula. Então, eu estou saindo aqui do menos 70, né? E estou me aproximando do menos 55. Estou facilitando com que essa chegada no menos 55 aconteça. Então, estou favorecendo com que o impulso nervoso seja gerado. Como isso pode acontecer? Por exemplo, favorecendo a entrada de sódio na célula. Já o estímulo inibitório, eu vou fazer com que coisas negativas entrem na célula. Então, eu estava no menos 70, agora eu vou para o menos 80, menos 90. Então, estou tornando mais difícil alcançar o menos 55. Tá? Estou dificultando com que um impulso nervoso seja gerado. Os neurônios estão interagindo uns com os outros, né, o tempo inteiro. E aí a gente pode ter uma somação, que é quando um sinal liberado ele vai somar com os demais sinais que chegam junto com ele. Essa somação pode ser temporal, então ter vários impulsos nervosos em sequência e cada impulso nervoso vai liberar um pouquinho de neurotransmissor. Então eu tenho aqui o primeiro sinal,
não seria suficiente para cruzar o menos 55. Mas aí como chega o segundo e o terceiro juntos, aí eu cruzo o menos 55, vai acontecer um impulso nervoso nesse neurônio aqui. Ou então, se esses neurônios estão em paralelo, né? Chegam os três impulsos nervosos liberando o neurotransmissor ao mesmo tempo, cruzo o menos 55 e aí o impulso nervoso vai acontecer. O que não aconteceria se eu tivesse um impulso nervoso de um neurônio só, que é o exemplo que está aqui na esquerda. Com a chegada desse potencial de ação, o impulso nervoso, uma certa quantidade de neurotransmissor ia ser liberado, mas não ia despolarizar o suficiente para cruzar o menos 55. Então, o impulso nervoso nessa célula laranjinha não seria gerado. Tá? Então, tem um somatório, né, que a gente chama de somação. E por que o menos 55? Por que esse apego, né, com esse número do menos 55? Porque é a voltagem necessária para abrir os vários, tem muitos desses canais de sódio sensíveis a voltagens que estão presentes na célula, tá? Sem a abertura desse canal sensível à voltagem, a gente não consegue ter essa forte despolarização aqui que ocorre no neurônio. Então a gente viu, primeiro, célula em repouso, menos 70. Vai sofrer algum estímulo, então esse menos 70 vai começar a subir, né? Porque sofreu um estímulo, o estímulo ativou o receptor abriu o canal de sódio começa a entrar na célula. Então o sódio está entrando na célula, está tornando a célula um pouquinho positiva, um pouquinho positiva, um pouquinho positiva. Pode ser que seja forte o suficiente para cruzar o menos 55. Então, despolarizou o suficiente para cruzar o menos 55? Agora, os canais de sódio sensíveis à voltagem vão estar todos abertos. Vai entrar uma enxurrada de sódio dentro da célula. Então, entrou uma enxurrada de sódio, sai lá do menos 55 para o mais 30, mais 40, tá? Depende de célula para célula. Nesse ponto aqui, os canais de sódio, quando a célula sofre essa forte despolarização, eles vão se fechar, tá? Para interromper essa entrada do sódio. Então eles se fecham, o canal de sódio, o sódio para de entrar. Então cessa aqui, né? A despolarização chega no seu pico. E a partir daqui os canais de potássio vão abrir para essa célula se repolarizar, para ela voltar para o menos 70. Então o que está acontecendo aqui nessa situação? Primeiro, célula em repouso. Muito sódio do lado de fora, muito potássio do lado de dentro. Sofreu o estímulo, abri canais de sódio entrou. Aí entrou, passou do menos 55, enxurrada de sódio para dentro, a célula despolarizou, fez o impulso nervoso. Beleza. Uma vez que ela despolarizou, foi do negativo para o positivo, esse canal de sódio se fecha, e agora quem vai abrir é o canal de potássio, que está aqui na situação seguinte. Potássio também é positivo, só que tem muito potássio dentro da célula, pouco do lado de fora. Isso quer dizer que o potássio vai sair em enxurrada. Então, entrou um monte de coisa positiva, que era o sódio, e agora vai sair um monte de coisa positiva, que é o potássio. E assim eu retorno para o meu estado inicial, que era negativo dentro da célula, positivo do lado de fora, tá? E aí você vai me falar, mas o potássio devia estar dentro, agora ele está do lado de fora. E o sódio, que devia estar fora, agora está do lado de dentro. Sim. E aí eu vou ter a ação da minha bomba sódio-potássio reajustando esse equilíbrio. Porque ela vai pegar 3 de sódio que estavam dentro da célula, colocar para o lado de fora. 2 de potássio que estavam do lado de fora da célula, colocar para dentro. E aí reajustar igual estava aqui no potencial inicial, né, no seu estado de repouso. Ok? Então aconteceu despolarização, abertura de canais de sódio, chegou aqui nesse pico, né, nessa forte despolarização, o canal de sódio se fecha, o canal de potássio abre, porque o canal de potássio é lento. Então agora o potássio sai da célula, potássio é positivo, quer dizer que a célula está se tornando negativa de novo, então célula aqui voltando a ser negativa, voltando. Só que como esse canal de potássio ele demora para funcionar, então ele demorou para abrir aqui, né? Também vai demorar para fechar. A célula não volta para o menos 70, ela volta ali para o menos 80 e aí aos poucos vai se reequilibrando novamente, tá? Ao longo de alguns segundos, ela volta ali para o menos 70 de novo, para o seu estado de repouso inicial, né? Com a ação da bomba de sódio e potássio. Então, o que está acontecendo aqui, né? Que ela se torna
pouco mais negativa do que o normal, é uma hiperpolarização, tá? Que isso vai fazer com que o potencial aqui, isso vai fazer com que um segundo estímulo tenha que ser mais forte para alcançar o limiar. Porque pensa que ele não vai ter que sair do menos 70 para alcançar o menos 55. Agora ele vai ter que sair do menos 80 para alcançar o menos 55, tá? Então, os estímulos é como se ele tivesse se adaptado um pouco a esse estímulo. Então, o primeiro estímulo ele é fácil de acontecer. O segundo, ele precisa ser um pouco mais forte para ser detectado, tá? Então, por isso que a gente vê esse espaçamento. Vou voltar aqui. Por isso que a gente vê esse espaçamento aqui acontecendo entre os impulsos nervosos que são emitidos com esse sinal que é mais fraquinho. Já com esse sinal que é mais forte, esse estímulo que é mais intenso, tenho vários impulsos nervosos sendo emitidos em sequência. Ok. Então eu tenho a chegada desse menos 55 aqui nessa região que é o cone de implantação. Menos 55 vou causar a abertura dos canais de sódio sensíveis à voltagem. Então os canais de sódio vão se abrir, sódio vai entrando, e conforme eu tenho essa entrada do sódio, eu chego de novo no menos 55 nessa região e vou estimulando a abertura dos canais seguintes, canais seguintes, canais seguintes, canais seguintes, canais seguintes. E eu tenho essa despolarização acontecendo ao longo de todo o axônio. Então esse impulso nervoso ele sempre vai andar, né, da esquerda para a direita, na direção dos dendritos, do corpo celular, para o axônio, tá? E aqui atrás a repolarização acontecendo, né? A saída de potássio acontecendo. Então chega esse potencial, que se alcançar o menos 55, abre o canal de sódio sensível à voltagem. O sódio que entrou vai causar uma despolarização nessa região da frente aqui da membrana, que também vai chegar a menos 55, vai ativar os canais de sódio. E assim eu tenho essa onda, né, de despolarização passando ao longo da célula. E aí, essa despolarização, se a gente pensar aqui, ó, sódio entrou, ele vai despolarizar os canais de sódio que estão à frente, né? Por isso que o impulso elétrico vai andar da direção do corpo celular em direção ao axônio, da esquerda para a direita. Mas esse sódio que entrou poderia despolarizar os de trás também. Então, poderia fazer com que o impulso andasse no sentido contrário. Mas isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer porque para esse canal de sódio sensível à voltagem ser ativado novamente, eu preciso com que a célula se repolarize. Então, para esse canal de sódio ser ativado, deixa eu mudar aqui para o gráfico, né, de novo. Então, canal de sódio, tive a despolarização do menos 55, pá, abriu. E aí ele vai sofrer essa forte despolarização, vai chegar aqui na faixa do positivo, e aí ele vai fechar. Ele fecha de uma maneira que ele só vai abrir de novo quando ele alcançar o menos 70. Então, ele precisa se repolarizar completamente para conseguir abrir de novo para um segundo estímulo, tá? Isso é importante para não acontecer uma despolarização infinita na célula e ela não conseguir gerar os impulsos nervosos. Isso faz com que os impulsos nervosos tenham um início e um fim delimitado. E também impede com que o impulso nervoso ande na direção contrária. Porque esse sódio que entrou aqui, ele poderia fazer com que essa região fosse despolarizada de novo. E aí o impulso nervoso, ao invés de seguir para a célula seguinte, ele voltaria. Tá? Não acontece isso, porque os canais de sódio precisam ser repolarizados. Tá? A membrana da célula precisa ser repolarizada para o canal de sódio sensível à voltagem voltar a funcionar. E aqui a gente tem então o funcionamento das anestesias. Como que elas funcionam? Simplesmente essa anestesia, né, a molécula do anestésico, ela bloqueia os canais de sódio. Se ela bloqueou o canal de sódio, o sódio não entra, não acontece despolarização, a membrana da célula permanece a menos 70, se permanece a menos 70, nada acontece, tá? Então a gente vai ter as anestesias causando essa analgesia, né, que é não sentir dor, porque as terminações nervosas, os nervos ligados à dor, eles estão mais superficiais. Mas quando essa anestesia é profunda, a gente perde também a capacidade de mexer os membros. Tá? Ela vai inibir os nervos mais profundos também, os nervos motores.
Então tá aqui essa explicação celular, né, de como a anestesia funciona, bloqueando os canais de sódio. Tá? Esse é um tipo de anestésico, tem outros anestésicos que agem de outras maneiras. Os anestésicos tópicos, tá, de anestesias leves, funcionam assim. Os anestésicos para anestesia geral, aí já utilizam outros mecanismos. E aqui pontuando que a presença daquela bainha de mielina, né, que a gente comentou. Então eu tenho o prolongamento do neurônio, o maior prolongamento que é o axônio. Em volta desse axônio eu posso ter a presença das células de Schwann no sistema nervoso periférico, nos nervos, ou oligodendrócitos, se a gente estiver falando do sistema nervoso central, que vão abraçar esse axônio pelo lado de fora e vão se enrolar ao redor desse axônio. Então aqui nessa primeira imagem é uma célula de Schwann, é um nervo, tá, periférico, que tem a presença de bainhas de mielina. Embaixo eu tenho os axônios de neurônios que estão cobertos também com alguma bainha de mielina, mas aqui é uma quantidade menor, tá, de bainhas de mielina. Então essa bainha de mielina a gente já comentou no início da aula, né, que é uma célula, a célula de Schwann que vai se dobrando a sua membrana ao redor do axônio e vai depositando essa substância que é hidrofóbica, a mielina, né, no meio dessas dobras, funcionando então como se fosse uma fita isolante que não vai deixar a energia escapar, tá? Então eu tenho várias células, deixa eu voltar aqui, várias células, né, de Schwann abraçando esse axônio ao longo da extensão dele, e a cada 1 a 3 milímetros a gente vai encontrar esse nodo de Ranvier, que é espaço de interconexão entre uma célula de Schwann e outra, que vai ser importante para o funcionamento, para a maneira como a condução elétrica vai ser feita quando o nervo ou neurônio tiver a presença de bainha de mielina, que a gente vai chamar de condução saltatória do impulso nervoso, tá? Então, aonde eu tenho bainha de mielina presente, esse sódio ele não consegue entrar, também não consegue sair. É como se eu tivesse uma capa de gordura aqui na superfície da célula que não vai deixar trocas iônicas acontecerem. Então, as trocas iônicas vão acontecer só nos nodos de Ranvier, a cada 1 a 3 milímetros, né, ao longo desse axônio. Isso vai fazer com que essa condução elétrica seja mais rápida, seja nesse modelo que é chamado de saltatório. Então teve uma despolarização, né? Sódio entrou lá no cone de implantação, aqui no início, no finalzinho do corpo celular, no início do axônio. Esse sódio causou uma despolarização, ativou os canais de sódio sensíveis à voltagem. Entrou uma enxurrada de sódio, beleza. Essa enxurrada de sódio vai migrando ao longo do axônio, até que essa despolarização chega aqui nessa região do nodo de Ranvier, que está desprotegido. Chegou essa despolarização, vou ativar os canais de sódio sensíveis a voltagens que estão ali. Mais sódio vai entrar, tá? Então mais sódio vai entrar, fortaleci a despolarização que estava acontecendo, tá? Renovei a despolarização que estava acontecendo. Então essa despolarização vai ter força para se propagar até o próximo nódulo de Ranvier, que aí com a despolarização vai abrir os canais de sódio sensíveis à voltagem, mais sódio vai entrar, e aí eu vou renovar essa despolarização, e assim sucessivamente essa despolarização vai sendo renovada, até chegar lá no seu alvo final, tá? Então isso impede com que eu perca sinalização, que eu perca sódio, aonde eu tenho essa proteção feita pela bainha de mielina. Então eu tenho um reforço, né, dessa despolarização acontecendo, dessa condução do impulso elétrico acontecendo. Evito com que tenha perda desse sinal, perda dessa eletricidade. Então a presença de bainha de mielina ela acelera em muito a condução do impulso nervoso. Para axônios que não são mielinizados, a condução acontece a 1/4 de metro, 0,25 por segundo. Quando essa condução acontece num axônio que é mielinizado, ela acontece numa velocidade de 100 metros por segundo. Então é quase que instantâneo. Tá? Quando a gente quer mexer um músculo, por exemplo, nossos nervos motores são muito mielinizados. Essa ação entre a gente planejar o movimento e o membro se mexer de fato acontece muito, muito rápido. Tá? É o que permite o nosso reflexo. Então, quanto mais mielina, maior a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Então, está aqui, por exemplo, na inervação que permite com que a gente faça a propriocepção,
Mecanoreceptores da pele, né? A gente tem a presença da mielina, de uma certa quantidade de mielina, que acelera essa condução do impulso nervoso. Então aqui é bom colocar nesse gráfico, essa ilustraçãozinha, que para os próprios receptores do músculo esquelético, para a gente sentir como o nosso corpo está posicionado no espaço, como eles têm muita mielina, a gente sente, a gente detecta, né, essa informação chega rápido ao nosso cérebro, a gente detecta com velocidade. Já informações de temperatura, dor e coceira demoram mais a ser transmitidas até o cérebro. Então isso acontece muito quando a gente pensa na temperatura. Se você parar para refletir, demora um certo tempo entre você encostar numa superfície quente e sentir a dor de fato e tirar o dedo dali. Então você encosta na superfície quente, demora assim 1 segundo para você sentir a dor. E aí imediatamente que você sente a dor, você já tira o dedo daquela fonte de dor. Isso quer dizer que demora para você sentir essa mudança térmica e a dor, por causa desses nervos, né, que são pouco mielinizados. Então a informação é transmitida de forma lenta até chegar no seu cérebro, mas uma vez que essa informação é gerada, que tem a presença de dor, imediatamente nossos nervos motores vão fazer com que a musculatura contraia para você tirar o dedo daquela fonte de dor, tá? Que está sendo causada ali no seu dedo. E é claro que a gente vai ter várias doenças, como a esclerose lateral amiotrófica, que vai causar degeneração das bainhas de mielina. E quando a gente tem essa degeneração acontecendo, o impulso nervoso, além de ser conduzido mais devagar, vai aumentar a chance dele ser perdido no meio do caminho. Porque eu posso ter esse vazamento da corrente. Os íons de sódio podem vazar, sair de dentro da célula, literalmente. Tá? E aí esse impulso nervoso, ao invés de ser conduzido até a célula seguinte, gerar sua sinalização, vai ficar travado aqui. Não vai ser conduzido, né? Não vai chegar até o seu alvo. Não vai ter o efeito sendo realizado. Então é muito importante a preservação dessas bainhas de mielina. Tem algumas doenças que causam isso, a ELA é uma delas, tá? Mas tem agentes tóxicos que também podem degenerar essa bainha de mielina. Uma das substâncias que se tem suspeita de que degenere bainha de mielina, porque ela se acumula lá, são os derivados do tetrahidrocanabidiol, né? Que é o THC, derivado da cannabis sativa, das cannabis, na verdade, em geral. Tá? Então é possível, ainda não se tem 100% determinado, tá? Que de fato o THC cause danos à bainha de mielina, mas a gente sabe que ele se acumula lá, então existe a possibilidade sim desse THC e outros derivados de cannabis causar danos a essa bainha de mielina e fazer com que a condução do impulso nervoso, né, seja um pouco mais lento nas pessoas que são usuários crônicos dessa droga. Tá bom? Então a gente encerra por aqui e muito obrigado pela atenção de vocês.